Começamos agora a nossa maquiagem para Thay, nossa modelo de hoje. A gente começa limpando a pele, trazendo um benefício ainda maior para a pele, trazendo um descanso com os produtos adequados para cada região. Então, logo em seguida, a gente vai equilibrar o pH da pele. Vocês não podem esquecer também de limpar o pescoço. E utilizar os skincare. A gente utilizou água termal pós-limpeza para equilibrar o pH da pele e trazer um descanso antes mesmo de receber a maquiagem. A pele da Thay é uma pele mista. Em algumas regiões possui uma oleosidade concentrada. A água termal vai trazer um descanso. E assim a nossa modelo também utiliza de um secador portátil para poder secar mais rápido e a pele absorver esses produtos. O Prepper Prime da MAC, ele vai otimizar essa hidratação e também vai segurar mais a nossa maquiagem. A nossa base Naked é de alta cobertura. A gente faz uma mistura justamente para se adequar à pele dela, trazendo pontos com bases mais claras, como essa da Dior. E a gente acaba trazendo um iluminado, trazendo uma facilidade para equilibrar o restante das aplicações dos outros produtos. Maxilar, ponto de luz, próximo à testa e nariz, são utilizados as bases mais claras. E aí a gente consegue construir e depois, com as misturas, a gente consegue equilibrar isso independente da pele. É muito importante também você saber como você constrói essa pele. A pele, uma maquiagem de noiva, madrinha ou mesmo uma maquiagem padrão, ela pode ser otimizada com os produtos com cor, como esse verde que a gente utilizou em áreas mais avermelhadas, para aí sim a gente não sobrecarregar a pele e equilibrar neutralizando os pontos em referência. A esponja é utilizada para remover o excesso dos produtos e equilibrar as extremidades já aplicadas das bases e corretivos. Lembrando que a gente aplicou apenas bases. Nosso pincel com cerdas sintética vai equilibrar e espalhar, conectando a base e também trazendo uma conexão entre a base e o skincare. Esse pincel normalmente deixa alguns tipos de risco sobre a pele. E aí você pode equilibrar usando a sua esponja ou pincel que seja adequado a remover e equilibrar essa pele. Esse pincel é muito interessante na utilização porque ele também otimiza o brilho sobre a pele. Para contorno, a gente utilizou o corretivo da Urban Decay Naked, acompanhando aí também a nossa base, já utilizando anteriormente. Como corretivo, a gente utiliza uma base mais clara possível. Não foi utilizada uma base muito clara como o branco, mas foi um bege mais claro da paleta da Kryolan. Eu costumo aplicar e deixar a pele absorver, oxidar, otimizar entre o corretivo
E as bases já aplicadas. Então você pode aplicar, deixar a pele absorver e deixar durante um tempo e depois ir esfumando junto com as sombras ou até mesmo com os blushes. É uma dica. Com o pincel Kabuki você consegue esfumar as bases e repassar se caso necessário. Depois de descansar e oxidar sobre a pele a junção entre a base e o corretivo, a gente aplica o Prepper Prime para um maior visto da pele e também para receber o restante dos produtos. Com a base laranja, a gente faz um apoio para o restante das maquiagens. A sombra escolhida vai ter um tom mais quente, então eu utilizei de um corretivo laranja, muito das vezes utilizado em áreas mais arroxeadas. A gente utiliza também esse corretivo para receber as próximas maquiagens. Esfumar é preciso e é muito importante você saber dosar a quantidade de esfumado e onde esfumar. E é assim que você vai conseguir fazer mais camadas reaplicando o produto. Esse é o grande segredo de um grande maquiador. Ter mais delicadeza, paciência e saber esfumar e
Para selar toda essa base com corretivos sobre os olhos, a gente vai utilizar uma sombra coral. Eu costumo molhar ou com água ou mesmo com uma água termal para facilitar a aplicação e também otimizar a fixação dessa mesma sombra. Utilizando em pontos estratégicos, essa sombra ela pode se espalhar naturalmente conforme a gente vai trabalhando sobre a pele. E é muito importante a gente utilizar dos nossos métodos para acompanhar a aplicação e não afetar os olhos da nossa cliente ou modelo. Depois da aplicação da base, a gente vai fazer um cut crease utilizando uma base com o mesmo tom utilizado no restante do rosto, fazendo assim um ponto de luz e equilíbrio vindo do ponto mais extremo próximo do nariz, mais claro ao mais escuro. E aí a gente aplica uma cor cintilante, diferente das áreas de baixo utilizado nos olhos. A gente vai utilizar essa cor cintilante também do tom coral. A paleta da Catherine Hill é muito famosa e utilizada por muitos profissionais. E então, para absorver e remover todo o excesso de brilho ou marcação, a gente utiliza a nossa base coral da Kryolan para esfumar e corrigir os pontos mais altos e mais claros, já no ponto de luz da sobrancelha. Então, para construção e continuação, a gente traz esse tom vinho cintilante, mais escuro nas extremidades dos olhos, fazendo a transição do mais escuro das extremidades ao mais claro ao ponto próximo do nariz. Lembrando que a Thay não tem uma pálpebra móvel muito aparente, então eu fiz esse equilíbrio das bases mais laranja, quando a gente começou a fazer a nossa base para cor, vindo do mais claro próximo aos olhos, ao mais escuro próximo à sobrancelha, e então com as sombras a gente veio do mais claro próximo ao nariz e ao mais escuro às extremidades dos olhos. E agora a gente pega de novo o nosso pincel sujo com uma sombra coral e faz o equilíbrio entre as transições das cores. Isso você pode fazer com qualquer tom, fazendo esse equilíbrio entre os tons de sombras opacas e sombras cintilantes, construindo em si um material totalmente personalizado e profissional. E para enriquecer e trazer mais movimento entre os olhos e a sobrancelha,
A pálpebra móvel tem que brilhar. Então a gente traz desse ponto mais claro uma transição entre o pigmento já utilizado dourado, que tem uma partícula maior que uma sombra cintilante. Então você consegue observar uma transição super sutil, ao mesmo tempo que cria um movimento entre o olho. E então, para quem tem os olhos mais fechados e quer trazer mais movimento, a gente vai fazer um delineador gatinho. Mas nesse caso, muitas das clientes ou modelos não quer aparentemente trazer uma referência ao delineado. Então a gente vai pigmentar, trazendo o esfumado, utilizando também os nossos pincéis já sujos com sombra e esfumar, fazendo com que esse delineador seja contínuo, porém equilibrado com o esfumado dentre a sombra e os olhos. Os cílios escolhidos é da First Kiss, utilizado por mim nas minhas noivas,
São os meus prediletos. E a gente vai fazer uma construção, trazendo ainda mais movimento a esse olho, abrindo ainda mais esse olhar, fazendo a aplicação dos cílios com a cola. Essa é a Duo. E aí, então, a gente vem com os tufinhos nas laterais, fazendo um efeito lift, trazendo ainda mais cílios para essa nossa modelo Thay. E então a gente vem com o corretivo para iluminar ainda mais as áreas próximas aos olhos, desenhando também o formato ideal para cada olhar. E para eliminar com mais facilidade essa transição, a gente vai usar do contonete para tirar essa linha muito acentuada entre o olho, a sombra e também o rosto. No pó da Payur, a gente vai aumentar o iluminado da pele, trazendo também opacidade em algumas áreas e também fixação da nossa base e corretivo. Lembrando que esse passo a passo faz com que também você equilibre a quantidade de produto, já que com o tempo que você vai fazendo os olhos, a pele vai oxidando e dependendo do produto, você não necessariamente precisa voltar e recarregar a nossa pele. Utilizando um iluminador cremoso, a gente constrói a primeira base para poder trazer esse iluminado glamuroso em alguns pontos do rosto. A parte do nariz, a gente utilizou um pouco de pó entre o nariz e os olhos. E o pouco do que sobrou na parte superior do nariz, a gente vai utilizar dos iluminadores sem excesso. No arco do cupido é muito importante também para poder receber e iluminar as regiões mais saltadas dos lábios. E aí depois a gente vem com o nosso batom. Para a sobrancelha, foi utilizado uma sombra marrom escura. A gente vai preencher essa sobrancelha já desenhada. O batom escolhido foi um rosa nude, totalmente opaco como base. E então a gente desenha
sobre já o iluminado lábio. Nas regiões externas dos lábios, para fazer um equilíbrio entre o mais escuro e o mais claro, a gente utilizou de um tom marrom claro. A paleta Glamour Glow da Kryolan tem uma cintilância impecável. A gente utiliza alguns tons dos mais claros, puxado para o tom marrom, na região mais próxima entre a maçã do rosto e o olho. E na região mais próxima do nariz, a gente vai utilizar os tons mais rosados.
Uma das dicas mais importantes é você contornar os lábios com os tons mais claros, mas que não fuja muito das bases que você já criou. Isso faz com que a boca crie mais volume e delineado profissional. Para fugir daquele gloss em excesso, a gente utilizou um gloss com pigmentação próxima já do batom. A aplicação é fundamental, lembrando que a base de baixo vem do mais escuro das extremidades ao mais claro, próximo à altura da boca. Então você pode eliminar o excesso de produto utilizando a técnica com papel. Depois de ter certeza que a cola já secou dos cílios, a gente vem com rímel para fazer a transição e remover o excesso de maquiagem que fica sobre os cílios naturais e os cílios artificiais.
fazer um melhor contorno do rosto. A Thay, que já tem esse rosto bem estruturado, a gente optou de fazer com bronzeador opaco. E assim a gente vai poder fazer a transição entre o pó translúcido e também o blush cintilante.